A semana foi marcada por um escândalo na Caixa Econômica Federal. O presidente do banco, Pedro Guimarães, pediu demissão depois de uma série de denúncias de assédio sexual e moral. O caso revelou um ambiente de trabalho perigoso, especialmente para as mulheres. Você vai conhecer novos relatos de funcionárias sobre o comportamento abusivo de Pedro Guimarães. Elas contaram que se sentiram intimidadas e depois pressionadas a se manterem em silêncio. Os servidores ouvidos pelo repórter Vladimir Neto dizem que a gestão de Pedro Guimarães foi autoritária e contaminou as relações na empresa. Hoje, o Fantástico apurou que já existem 10 denúncias de assédio envolvendo dirigentes da Caixa. O que começou como boatos nos corredores da sede da Caixa Econômica Federal virou uma série de denúncias. E agora, elas são ponto de partida de uma investigação do Ministério Público Federal. Esta semana, várias funcionárias da Caixa acusaram o ex-presidente Pedro Guimarães de assédio moral e sexual. 8 delas toparam me dar entrevista, outras não quiseram gravar, mas todas me disseram que decidiram falar porque queriam que isso parasse de acontecer, com elas e com outras mulheres. E cada uma das denúncias foi construindo uma história de resistência que levou à queda do presidente da Caixa. Possível de ser comprovado com base em tantas pessoas que já falaram e tantas outras pessoas que com certeza se encorajarão a falar que a nossa força é a verdade. A gente não sente orgulho de ser vítima. Na quarta-feira, Pedro Guimarães pediu demissão. Essa outra funcionária define assim um ambiente de assédio no comando de um dos maiores bancos do país. Nós vivíamos uma prisão velada, uma prisão de ser monitorada pelo fato da gente ter dito não. Ela é uma das mulheres que afirmam que foram assediadas sexualmente por Pedro Guimarães. Nessa viagem, ele sentou perto de mim. E ele passava a perna em mim, e eu afastava a minha perna, e ele passava a perna em mim. E ficou muito constrangedor, porque a gente não espera aquilo, né? E que afirmam que outros dirigentes da Caixa, como o ex-vice-presidente Celso Leonardo Barbosa, que renunciou na sexta-feira, acobertavam os casos de assédio e tentavam vigiar as mulheres que diziam não. Essas mulheres que receberam o carimbo do Pedro, elas ficavam subordinadas ao Celso. Segundo ela e outras funcionárias, Celso Leonardo fingia acolher as mulheres que resistiam ao assédio sexual de Pedro Guimarães, mas queria mesmo era ver se elas poderiam denunciá-lo. Ele não é que ele acolhia, era uma forma de monitorar para ver se aquela história poderia, por exemplo, vazar. As histórias não vazaram, estão sendo contadas pelas vítimas. O 01 assedia, o 02 protege com o intuito de monitorar. Por medo de represálias, a maioria não quer ser identificada. Não era uma opção você recusar sair para jantar. No jantar, ele começou a falar coisas muito inapropriadas sobre traições, sobre não ter problema, trair, um linguajar muito chulo. Ele me puxou pelo braço, me segurou e falou, olhando nos meus olhos, que na próxima viagem iríamos só nós dois. Carolina, que está de licença da Caixa, decidiu falar sem esconder o rosto. É aquela coisa de te apertar do lado assim e não te soltar, e eu olhava para frente, meus colegas assim, a gente sabe que o negócio aí tá feio, a gente não pode fazer nada, mas a gente tá vendo. Se ele acha que é razoável ele ficar acariciando o pescoço, ficar dando beliscões e apalpando a cintura, o quadril, ele vai fazer. É uma pessoa que não sabe ouvir um não. As testemunhas afirmam que, além do assédio sexual, se implantou uma cultura de assédio moral na Caixa, em que cenas de desrespeito e humilhação eram constantes. Virou um estilo de gestão. E alguns dos vice-presidentes, alguns diretores, alguns superintendentes, por aí vai, né? O assédio sexual, ele era só uma parte de um pacote de perversidade, um pacote muito maior, que prejudicou a carreira de muita gente e acabou também com a saúde física e mental de homens e mulheres.
Áudios obtidos pelo site Metrópolis, que foi o primeiro veículo a acolher e publicar as denúncias contra Pedro Guimarães, mostram o então presidente ameaçando funcionários. Quem for responsável vai deixar de ser ou vice-presidente, ou diretor, ou superintendente nacional, ou gerente nacional. Eu quero isso no detalhe, eu quero os CPFs de todo mundo. As reuniões, a postura sempre foi essa postura agressiva, de falar palavrão, de bater na mesa. E agora os áudios acabam revelando. E uma postura assediadora, né? De ameaça aos empregados. Pesquisa da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, feita com 3.034 funcionários no ano passado, mostra que 6 em cada 10 sofreram assédio moral em 2021. E quase 70% já testemunharam esse tipo de assédio no trabalho. A pesquisa mostrou que é de norte a sul do país a questão do assédio moral. No fim do ano passado, num evento em São Paulo, Pedro Guimarães constrangeu funcionários da Caixa. Mandou que eles fizessem flexões de braço. 6, 7. É uma situação profundamente humilhante, né? Humilhante e desrespeitosa com os empregados. A representante dos trabalhadores no Conselho de Administração da Caixa diz que Pedro Guimarães tentou intimidá-la com processos internos. Vários argumentos, na realidade, para tentar coibir meu mandato, bastante interessantes. Um é que eu não, como conselheira, eu não poderia ter opinião pública crítica a respeito do governo e da direção da Caixa. Por exemplo, não poderia estar aqui falando com você. A segunda é que eu não poderia apoiar movimentos trabalhadores, só que eu fui eleita pelos trabalhadores. O advogado de defesa de Pedro Guimarães diz que não houve perseguição. Ele nega qualquer perseguição, não apenas a ela, mas a qualquer funcionário, qualquer dirigente, qualquer diretor, qualquer vice-presidente da Caixa Econômica. Muitas pessoas foram perseguidas, ou pessoas que, de alguma forma, trabalharam em gestões anteriores, ou pessoas que não concordavam com esse estilo de gestão ou não aceitavam serem tratados assim. Isso não parava, porque se você não cedia, a sua carreira estagnava, que foi o que aconteceu comigo e com várias pessoas. Pedro Guimarães presidia a Caixa desde o início de 2019. Na quarta-feira, ainda como presidente, ele esteve em um evento na empresa e se defendeu assim. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, da minha esposa. Acho que minha mulher é muito clara, são quase 20 anos juntos, 2 filhos e uma vida inteira pautada pela ética. O advogado dele nega todas as acusações. Ninguém mais do que Pedro Guimarães quer que essa investigação seja feita de maneira rigorosa. Então ele nega todas as acusações? Nega categoricamente todas as acusações, quer de assédio moral, quer de assédio sexual. Jamais existiu qualquer grupo dentro da Caixa Econômica Federal de proteção ao seu presidente. A defesa do ex-vice-presidente Celso Leonardo Barbosa diz que ele saiu da empresa, mesmo não havendo absolutamente nada contra ele, para que não se questione a imparcialidade das apurações. Em nota, o Conselho de Administração da Caixa diz que identificou uma denúncia recebida pelo canal de denúncias em maio deste ano e que, na terça-feira, recebeu um conjunto de informações suficiente para a continuação da apuração pela corregedoria da instituição. A nota diz também que o Conselho decidiu contratar uma empresa independente para investigações complementares. Sabemos da complexidade da situação e tudo apuraremos, diz o Conselho, na continuidade das ações de boas práticas na Caixa. Tentamos discutir com a gestão do Pedro Guimarães, mas infelizmente era uma gestão que não respeitava os trabalhadores, não tinha diálogo com os empregados. Então, o que nos restou foi fazer a denúncia ao Ministério Público, que ainda está apurando essas denúncias. O Ministério Público Federal, que está investigando o caso, já colheu vários depoimentos e tem outros marcados para este mês. Nas entrevistas, as funcionárias do banco falaram da dificuldade, mas também da necessidade de vir a público, mesmo sem mostrar o rosto. Era de ver o coração. A gente vê homens e mulheres olhando para a gente e sem dizer nada. A gente entendia. Quando isso vai acabar?
isso acabou. Só que a gente só vai conseguir justiça se a gente tiver mais pessoas denunciando. Se a gente não tiver coragem, quem que vai denunciar por nós?